Oi, estamos juntos em mais uma edição do Espaço Unisanta e hoje é dia de entrevista. E tem mais para você, olha só! Nosso convidado no Cá Entre Nós desta semana é Gerson Moreira Lima, professor da Unisanta. Recentemente, ele também assumiu o cargo de editor de esportes no jornal A Tribuna de Santos. E jornalismo e educação foram os temas da entrevista. Confira! Entrei na faculdade e ao mesmo tempo, na época, a faculdade de jornalismo, Facos, e ao mesmo tempo fiz cursinho de medicina para entrar em medicina. Mas logo no terceiro mês de universidade, eu arrumei um estágio no jornal A Tribuna. E aí me encantei com a profissão e percebi que ali eu podia ter o meu futuro. E continuei até hoje, mudando às vezes, indo para a universidade dar aula, mas sempre trabalhando com jornalismo. Então, comecei pensando em ser médico, mas acabei virando jornalista. Na época você não precisava de diploma para trabalhar em jornal, e aí eu já tive o meu primeiro emprego, na época como revisor da Tribuna. Depois saí por algum tempo, comecei a fazer jornais institucionais, jornais de clubes aqui em Santos, voltei para a Tribuna, aí fui trabalhar em reportagem e naquele começo foi mais fácil porque existia muito menos concorrência e ao mesmo tempo não existia a necessidade do diploma. E aqueles que estavam na universidade, é claro que estavam com um pé na frente. E para mim, relativamente, foi bastante fácil. Comparando com os meus alunos, hoje eu fico vendo a dificuldade de se conseguir uma vaga, apesar do maior número de veículos. Mas para mim foi uma coisa, acho que eu dei sorte, mas todos os meus companheiros de classe, na época, de uma forma geral, conseguiram trabalhar na área. Eu não precisei nem levar currículo, eu fui uma pessoa convidada. A empresa que eu trabalhava, então, porque a empresa tinha um nome muito forte em São Paulo, pelo nome da empresa eu fui convidado. E aí, deste convite, comecei a dar aula e aí uma coisa chama a outra. Agora, é claro que se você não conseguir ter uma didática, se você não conseguir sair bem no começo, aí as portas não se abrem. Então, acho que eu tive esse mérito de não deixar a peteca cair. Não é de hoje, eu sempre fiz isso, volta e meia, eu volto ao veículo e continuo dando aula. Por quê? Porque um setor alimenta o outro. Eu nunca seria um professor razoável se eu não tivesse a experiência do veículo. E nunca seria um repórter, um editor razoável se não tivesse a experiência da universidade. Na universidade eu troco ideia com os alunos, eu me revigoro, eu renasço com os alunos, porque eles trazem coisas importantes, me torno mais jovem com os alunos, tenho ideias mais joviais. Então tudo isso a universidade me traz, mas ao mesmo tempo o jornalismo me traz aquele dia a dia, aquela pressão que é fundamental para a gente trazer para a universidade e para a gente melhorar nossas aulas e melhorar o nosso ensino. Eu não consigo ver um jornalista que só é jornalista ou um professor que só é professor. Eu acho que as coisas se fundem. Fiz um doutorado numa universidade importante, mas de nada serviria esse meu doutorado se eu não tivesse toda essa minha experiência prática. E isso não pode parar nunca. Não dá para você parar e falar, agora eu só vou ser professor. Eu tentei fazer isso, mas é muito difícil. A maior competição universitária da região está chegando. A 28ª edição dos Jogos da Unisanta acontece de 2 a 20 de maio e as inscrições já começaram e vão até 31 de março. Esse ano, 24 modalidades vão agitar atletas e torcidas. E a novidade é o futevôlei, que promete disputas acirradas na Praia do Boqueirão. Para participar, cada curso precisa se inscrever em pelo menos 3 modalidades. E nas competições em quadra e society, a equipe precisa de no mínimo 10 atletas.
A taxa de inscrição varia de acordo com a modalidade. As atléticas da Unisanta pagam metade do preço. E fique atento também às datas de inscrição do tradicional concurso de Rei e Rainha dos Jogos, os sorteios das chaves e a divulgação da tabela. Mais informações no site oficial dos Jogos, o www.unisanta.br/jogos, ou pelo telefone 3202-7127. Mariana Serra para o Espaço Unisanta. Você não pode menosprezar as outras áreas, porque se você menospreza as outras áreas, um dia você não consegue um emprego, principalmente o primeiro emprego, porque talvez seja numa dessas áreas que você menosprezou. Então eu acho que na universidade, se você tem aula de fotografia, você tem que aprender a fotografar. Se você tem aula de TV, de online, tudo, você tem que aprender a fazer o melhor. Porque você não sabe se o que vai surgir vai ser na área de planejamento visual, na área de internet, na área de reportagem, de edição, seja na área que for, rádio, televisão. E isso eu vejo no dia a dia e continuo vendo hoje no meu retorno ao jornal, onde eu encontro lá 149 repórteres, 90% deles ex-alunos meus. E eu percebo que eram alunos que queriam rádio, estão no jornal. Eram alunos que queriam jornal, estão na internet. Eram alunos que queriam diagramar, estão fazendo reportagem. Eram alunos que queriam editores, queriam ser editores e hoje estão como repórteres.
desde o início da universidade. Você acha que você quer fazer TV, quer ser repórter, você tem que fazer cursos de dicção, você tem que, claro, isso é um mínimo, você tem que se preparar para ser uma pessoa para falar ao vivo, você tem que se preparar para falar sobre o tema que você vai falar. Você vai trabalhar com uma economia, você tem que fazer um curso sobre bolsa de valores, um curso sobre investimentos de uma forma geral, você tem que fazer pós-graduação, tudo que você puder fazer e cursos desde o início, ou seja, você tem que já sair da universidade muito bem entrosado em economia. O que não quer dizer que você vai trabalhar em economia. Você pode ter que trabalhar em esporte, mas sempre com aquele olho, sabendo que estou no esporte, mas eu estudei para ser jornalista de economia e eu posso chegar lá. A competência não escolhe idade. A competência pode estar num garoto de 20 anos, 19, e pode estar num senhor de 82, 84 anos e assim por diante. Quando as pessoas são competentes, têm bom senso, elas convivem perfeitamente. Hoje eu trabalho com alunos na minha editoria e pessoas que me dou super bem, mas ao mesmo tempo me dou super bem com pessoas que já trabalhavam na tribuna, desde a época que eu trabalhei, e pessoas que eu também me dou bem. Então a questão não está na idade, a questão está no bom senso e na competência. Com bom senso e competência, todo mundo convive bem e também no jornalismo assim. Normalmente é um conflito que é contornado e que só serve para melhorar a qualidade. Quando esse conflito se agrava, é porque uma das partes não é competente ou não teve bom senso. E pode ser tanto mais jovem como pode ser o mais velho. Isso acontece? Acontece sim. Você vê mais um pouco da entrevista na edição de amanhã. Não perca! O programa termina aqui, mas a gente se encontra amanhã no mesmo horário, sem falta. Até lá!